Queridos irmãos, para nossa meditação bíblica neste dia, quero ler dois textos do apóstolo Paulo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. 2 Coríntios 6, 1. Quero compartilhar uma experiência que ocorreu com um jovem chamado Manuel. Ele era português, nascido na ilha de Açores, não suportando mais ver a miséria em que vivia com a sua mãe, resolveu ir para os Estados Unidos. Seu objetivo era conseguir dinheiro para enviar para sua mãe e minorar sua pobreza. Conseguiu entrar no país e arrumou um bom emprego. Já na primeira semana, enviou uma carta para sua mãe. Ela, ao abrir a correspondência do filho, não viu dinheiro dentro e, como não sabia ler, guardou a carta. Toda semana o filho enviava uma carta e nada de dinheiro dentro. Um dia, uma moça vizinha dela perguntou se ela tinha notícia do filho que foi para os Estados Unidos. Ela disse que ele manda algumas cartas para ela, mas nunca mandou dinheiro para ajudá-la. Então a moça pediu para ver as cartas. Ao abrir cada carta, ali dentro tinha um vale postal, um cheque em valores altos, que bastava ela ir aos correios ou a um banco e trocar. Mas ela não sabia ler e pensou que se tratava de um papel apenas. Você sabia, querido amigo e irmão, muitas pessoas hoje têm tesouro em suas casas, mas se acham pobres porque poderiam ser ricos, pois eles têm uma Bíblia em casa, têm as riquezas do Evangelho de Cristo, mas não leem e perdem a bênção também. Nosso texto tem muito a nos ensinar. Leamos novamente. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que mistério insondável esse! Noutras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus Pai tratou Jesus Cristo, Filho, como um pecador ou uma pessoa injusta, para que nós, pecadores, pudéssemos ser tratados como justos. É bom que se diga, nunca, nenhuma vez, não houve momento sequer na vida de Jesus em que o pecado tenha o tocado. Nenhuma palavra, nenhum ato, nenhum pensamento, nenhuma motivação. Em outras palavras, do começo ao fim, sem pecado. Vale dizer que durante a sua vida nunca cuidou do seu corpo apenas para chamar a atenção do sexo oposto.
nunca foi preguiçoso, nunca contou uma mentira ou fez alguma fofoca, nunca odiou, nunca trapaceou alguém, e isso desde a sua infância, a adolescência, pois diz o texto de Lucas 2:52, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele cresceu física, social, psicológica e espiritualmente, crescendo na graça e fortalecendo o espírito. Lucas, para se referir ao crescimento de Jesus Cristo, o homem perfeito, a palavra graça se destaca. Observa, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o verso 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A palavra grega traduzida como graça é charis. Graça é um favor de Deus. Jesus cresceu na graça quando viveu a vida como ela é. Ele aprendeu a viver com as limitações de uma família pobre, possuía na Palestina no século I. Graça é ter consciência de que, em meio a tudo isso, a vocação e chamada tiveram origem em Deus. Há um ditado no meio evangélico que diz que o jovem é presa fácil, pois para ele tem muitas apelações e facilidades para ceder às pressões do diabo. Entretanto, vale dizer que a juventude de Jesus foi de santidade absoluta. A verdade é que nunca algo no seu coração foi maior do que o seu Deus. Jesus nunca olhou para uma mulher com intenção impura no coração, pois isso ele ensinou em Mateus 5:28. E eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus nunca proferiu um insulto, pois ele ensinou em Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e quem disser ao seu irmão raca será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. O termo raca aparece no Novo Testamento grego, porém, ela é de origem semita. Tal palavra foi apenas transliterada do hebraico para o grego, sem apresentar seu real significado ao termo raca, que é utilizado como símbolo de desprezo, ou seja, quando alguém em Israel está descontente com seu próximo, geralmente esta pessoa é chamada raca. Outra coisa, todas as vezes que Jesus se irou ou se entristeceu, foi uma ira sem pecado. Quando ele enfrentou, por exemplo, os vendilhões do templo, diz o texto de Lucas 19:45 ao 46, que Jesus, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes:
está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Na mente de Jesus nunca passou um pensamento maligno, e seu coração nunca experimentou qualquer motivação pecaminosa. Ele nunca teve outros deuses, nunca adorou outros deuses, nunca usou o nome de Deus em vão, sempre honrou seu pai e sua mãe, nunca matou, nunca adulterou, furtou, deu falso testemunho ou cobiçou. Jesus nunca precisou confessar seus pecados ou se arrepender deles, porque nunca cometeu nenhum, nunca, nenhuma vez. Vale dizer que Jesus estava com um corpo humano, queridos, como o nosso, e foi muito tentado também. Vamos ver isso. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Jesus Cristo pode ajudar aqueles que são tentados, porque ele também passou pelas mesmas tentações. Enfim, Jesus viveu uma vida bem diferente da nossa. E Paulo deixou isto claro ao dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Ele sofreu como os homens, ele foi tentado como os homens, e por isso ele pode compadecer com os homens e mediar por eles. Porque, na verdade, ele não tornou aos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então, querido, todos nós também na vida já choramos. Jesus chorou também. Você já foi traído? Jesus foi traído também. Você ficou com fome, com sede alguma vez? Ele ficou com fome e com sede também. Você foi tratado injustamente? Ele foi tratado injustamente muitas vezes. Você sentiu dor? Ele sentiu dor também. Você já esteve em agonia alguma vez? Ele esteve em agonia também. Você perdeu entes queridos? Ele perdeu entes queridos também. Você já foi rejeitado? Jesus foi rejeitado também. Jesus Cristo pode perfeitamente entender você, pois ele foi feito como você, o Deus humanado, Deus entre os homens. Então, meus queridos irmãos, esta é a razão porque Jesus é o único qualificado para nos fazer justiça de Deus. Uma vida manchada pelo pecado, ele e somente ele, que não conheceu o pecado, cumpriu toda a lei de Deus. Quando Jesus foi pregado em uma cruz romana, disse: está consumado. Ele viu a justiça sendo finalmente manifestada. Romanos 3:26. Jesus Cristo, Filho de Deus, tomou o lugar dos culpados, levando os pecados deles em seu próprio corpo na cruz do Calvário. Já próximo de morrer, pôde dizer verdadeiramente: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. João 17:4. Para nós, no entanto,
Deus o fez se tornar pecado, como eu li no início. A linguagem de Paulo é cuidadosa. Ele não disse que Jesus tornou-se um pecador, o que seria falso. Em vez disso, Jesus tornou-se o representante, portador de todos os pecados. Ele identificou 100% com o pecado do mundo quando ele morreu na cruz. Em João 1:29 lemos: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tratou Jesus como se ele fosse o próprio pecado. Quando Deus fez Jesus se tornar pecado, foi por nós, para o nosso benefício. Ou seja, o nosso pecado foi atribuído e assumido por Jesus como se fosse dele mesmo, ao entregar-se ao Pai por nós, como se pecador fosse. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3:13. Isto é muito glorioso, é maravilhoso. Deus fez com que seu Filho amado pagasse a pena de morte pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser libertados e declarados justos aos olhos dele, uma vez satisfeita a sua santa justiça. Aleluia! Por isso, nem Satanás ou qualquer outra criatura podem acusar Jesus em absolutamente nada. Jesus mesmo declarou: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? João 8:46. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca, disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2:22. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O apóstolo do amor, João, falou isso em 1 João 3, versículo 5. Em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é uma declaração muito simples, muito clara. Paulo não disse quase todos nós, ou a maior parte de nós somos pecadores. Ele disse enfaticamente todos, todos. Um dia, um pastor evangelizando uma senhora idosa disse: você sabia que a senhora é pecadora, não é mesmo? E ela rapidamente respondeu: não, eu não. Meu marido, sim. É fácil ver os erros do marido. Ela não conseguia enxergar os seus próprios pecados. Veja agora o que Paulo disse em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Eu acredito que ninguém, ao procurar um emprego, não pergunta quanto vai ganhar. Não deseja saber o salário, isso não acontece. Mas incrível é que quando as pessoas servem ao diabo, não importa com o salário. E qual é o salário que o diabo paga? A morte. Pois o salário do pecado é a morte. Portanto, um salário altíssimo, não é mesmo? Uma senhora morava no alto de um edifício
e com muita dificuldade ela desceu do prédio carregando um embrulho grande e pesado. Já na rua, um jovem penalizado com esta senhora ofereceu para carregar este embrulho pesado. Ocorre que o jovem pegou o embrulho e saiu correndo com ele. Era um ladrão, na verdade. Um senhor se aproximou da idosa penalizado. Ocorre que esta senhora começou a sorrir e ele perguntou por que, mesmo depois de perder o embrulho para um ladrão, ainda sorri. E ela explicou: meu cachorro morreu, então eu fiz um embrulho dele e fui procurar um lugar para deixá-lo longe do meu prédio. Então aquele jovem, ao achar ali somente podridão e nada mais, deve ter ficado decepcionado. Sabia, queridos, que o diabo lhe oferece um pacote que parece ser valioso, extraordinário, mas quando a pessoa percebe, recebeu podridão e vai levá-lo ao inferno, pois o salário do pecado é a morte. Saiba que o diabo não dá nada, ele apenas empresta e receberá com juros e correções, pois o salário do pecado é a morte. Vamos ler novamente Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe a parte B deste versículo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Com Jesus é diferente, amigos. Agora somos feitos justiça de Deus. Por isso nem Satanás ou qualquer outra criatura podem acusar Deus de injusto, pois ele e somente ele pode justificar terríveis pecadores como eu e você. Por pior que seja a pessoa, poderá receber o seu perdão e salvação. O apóstolo Paulo disse: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6:18. Que maravilha! Agora em Cristo já fomos feitos justiças de Deus. Cristo assumiu o meu lugar de pecador para me fazer a sua justiça. Hoje eu e você, nascidos de novo em Cristo Jesus, estamos livres da morte espiritual. Não vamos ser condenados. Esta é uma nova realidade em Cristo Jesus. Aleluias. E agora, salvos por este amor inigualável de alguém que nunca cometeu qualquer pecado em sua vida, ele nos fez seus embaixadores para divulgar este amor. Por falar em embaixador, no Império Romano, no primeiro século, na época dos apóstolos, um embaixador era pessoalmente nomeado pelo imperador para representar os seus interesses. Paulo usou a linguagem dos embaixadores ao descrever a responsabilidade do povo de Coríntio para com os estrangeiros. Vejamos, segundo Coríntios 5:20-21, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Que privilégio, não é mesmo? Olhe, entregue a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e receba o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Te agradecemos, bendito Deus, aleluias, pela obra e graça de Jesus Cristo, seu Filho, em favor da raça humana. A nossa redenção eterna foi conquistada através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. E desde então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, a garantia nossa. Maravilha, Senhor, obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus os abençoe ricamente. Um abraço. Fiquem na graça de Jesus Cristo. Jesus é melhor que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo ser. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo Ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo ser. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz. Caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos,
sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a ferir concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor.